Olá pessoal do IES, sou Elaine Barbosa aqui de Rio Preto e esse mês eu vou abordar o tema Educação Integral. Apesar de parecer um termo novo, na verdade ele vem já de um bom tempo. No final do século XIX, os pensadores sobre educação escolanovistas, europeus e norte-americanos, entre eles John Dewey, já pensavam a educação como uma repriorização da vida do ser humano, priorizando o ser, a conviver em sociedade e tal. Isso foi mais ou menos para o final do século XIX. Aqui no Brasil, no século XX, temos como expoente desse pensamento Anísio Teixeira, que foi um grande educador. Infelizmente, esse pensamento se perdeu por um tempo, surgindo novamente no século XX, ainda para o final, e hoje ele é um termo muito utilizado, inclusive no MEC, foi desde 2007, se não me engano é a Rede de Saberes, vocês entram lá no site, tem toda uma proposta de educação integral para educação infantil, fundamental, médio e assim por diante. O que é essa proposta? Então eu tirei um trechinho que eu achei bacana lá do MEC para a gente pensar sobre isso. Muito bonito, né? Mas infelizmente ainda não é o que acontece. Pelo que eu andei pesquisando, tem sim algumas pouquíssimas escolas ligadas ao MEC que estão implantando essa educação, esse trabalho do ser integral. Há um longo caminho a ser percorrido, esse caminho passa pela preparação do próprio educador, do próprio professor que vai lidar com a criança. Sabemos que muitos, infelizmente, ainda estão com o pensamento em que nós vamos, enquanto educadores, abrir a cabecinha da criança e despejar todo o conhecimento ali dentro. Sim, mas e aí? O que está sendo feito de transformador dessa forma, desse método de educação? Nada. Nós temos também que trabalhar os pais, a sociedade em geral, para a educação, para a importância da educação integral. Porque a educação integral, como vimos, ela se propõe a fazer uma reforma, uma mudança geral na visão de educação. Na educação integral, o estudante é o foco de tudo. Então, todo o planejamento do currículo, das atividades, dos temas abordados, onde vai ser, porque nós tentamos tirar ele de dentro da sala de aula, levar para espaços onde ele possa ter uma experiência mais agradável, que toque outros sentidos, que o faça, que o estimule a pensar, a criar, a participar. Então, o foco do planejamento da educação integral é o estudante, pensando em suas singularidades, nas diferenças do grupo, enriquecendo esse currículo, tornando interessante. Uma aula de biologia, um exemplo, vamos fazer ali em contato com a natureza. Os pequenos, queremos despertar para questões de respeito ao ambiente, vamos pôr ali mãozinha na terra, sentir, plantar, aguar, falar sobre a semente, que daí vai gerar temas para trabalhar com outras disciplinas. Então, o foco da educação integral é sempre o estudante. Na verdade, nós queremos banir essa questão de carteira uma atrás da outra, de aquele tempo cronometrado para fazer tal atividade. Então, a proposta da educação integral ela é muito abrangente e, lógico, como eu disse no início, nós temos que ter professores com vontade de trabalhar, preparados para isso e sabendo aonde quer chegar. Aonde nós queremos chegar com a educação integral? Vamos partir do pressuposto que tudo aquilo que eu vivencio, ele tem uma profundidade maior. Aquela criança que vai pôr a mãozinha ali na terra, que vai plantar, que vai se sujar, que vai conviver com aqueles amiguinhos nessa experiência,
aquilo vai ficar guardado ali porque é um arquivo emocional que ele vai ter. Então, é importante criar vários ambientes e várias situações de aprendizagem, mas que seja com conteúdo, com uma profundidade. Na visão da educação integral, a questão quem educa, ela é muito mais ampla. Quem educa são os educadores, professores, todos os trabalhadores da escola, o amigo que está ali com ele, os pais, os familiares, a TV, os jogos, os vídeos que ele assiste, então a sociedade. Então é um contexto muito amplo de aprendizagem. Nós estamos aprendendo o tempo todo, a todo momento. Então, na visão da educação integral, todos são partícipes dessa educação, né? Para o educador José Pacheco, a principal discrepância entre o discurso e a prática da educação integral é exatamente isso. Temos textos, temos estudos, temos, assim, coisas maravilhosas sobre a educação integral, mas na prática, e ele se refere ao Brasil especificamente, isso não funciona. Ele até deixa alguns pensamentos dele, vamos dar uma olhada. Pode ver que ele aborda bastante o sistema utilizado, né? Carteiras, séries seriadas, provas, todas essas questões assim do currículo atual da educação. Não sei se vocês sabem, conhecem, mas a Escola da Ponte, ela aboliu tudo isso. Então, inclusive, muitos pais no começo ficaram com medo, tal, em questão à alfabetização dos seus filhos, porque em determinados momentos as crianças se misturavam, os mais velhos com os mais novos, e não se focava só na alfabetização, tal idade vai ter que aprender isso, isso, isso. Não, ali todos os saberes iam se misturando naturalmente conforme o interesse das crianças. Então teve criança que aos 4 anos já foi alfabetizada naturalmente, e cada processo para cada criança é diferente. Então ele não utilizava uma forma de alfabetização para todos, para a massa, não. Cada necessidade de cada indivíduo com as suas singularidades eram respeitadas e dentro disso trabalhadas. Ali na Escola da Ponte, eles viviam mais ao lado de fora das salas, e as salas não eram assim, era de forma circular, que é o que a gente já vem tentando fazer aqui, ou cada um se sentava ali da forma que se sentisse mais à vontade. Problemas escolares, vamos por brigas ou datas festivas ou qualquer coisa que a escola fosse resolver, eles abriam tipo um fórum, colocavam um aluno representante, um aluno advogado, cada um representando um papel ali, porque se fosse algum problema de indisciplina dos alunos, eles mesmos levavam isso a plenário, eles julgavam, eles analisavam, lógico, os educadores ali auxiliando e tal, mas eles chegavam a uma conclusão do que foi feito, se foi errada aquela atitude ou não, refletiam sobre isso e transformavam. E assim eles participavam também. Eu estou falando isso no passado porque o Zé Pacheco ele não está mais na Escola da Ponte, ela continua, mas eu não sei em que molde está agora. Mas então eles participavam da construção da sua educação, vamos estudar isso, vamos fazer dessa forma. Eles colaboravam ativamente da sua educação. Depois ele fala novamente, mas num trechinho que eu peguei aqui, ele fala mais alguma coisa. Então, é a questão massificante de jogar informações na cabeça. Então, tem jovens que estão lá dentro da sala de aula, na escola, estão o ano letivo todo e saem de lá sem aprender nada. E ao passo que aqueles que ele observou fora da escola, trabalhando, convivendo em sociedade,
aprendiam muito mais, tinham um conhecimento maior. E ele sempre deixa nas suas palestras um exemplo de um trabalho que foi feito na escola e que ele teve um insight, trabalhou meio ambiente. Foram assim um período intenso de trabalhar a questão de respeito ao meio ambiente, tal. E quando saiu foi lindo, maravilhoso, uma criança foi assim, se destacou, né, com o trabalho, com a apresentação sobre o meio ambiente. Tá, deu o horário da molecada sair da escola, e ele estava do lado de fora também se preparando para ir embora, quando ele viu essa criança que se destacou, indo embora, ela chupando sorvete, arrancou o papelzinho lá do sorvete e puf, jogou no chão. E ele ficou, uai, nós falamos sobre isso, falamos. E uma garotinha que vinha logo atrás, que não se destacou tanto por ser tímida e tal, ela andando, pega aquele papel que ele jogou fora e vai até ali no reciclável e põe no lugar adequado. Então, isso é pra gente refletir sobre a questão de não adianta só o conhecimento, informação, se eu não vivencio isso na prática, se eu não sinto isso como algo importante, crucial, né? E a gente tem muito material para trabalhar o meio ambiente ultimamente, né? E o respeito, e a importância, e a urgência disso. Nós da Associação Educacional Ser Integral, aqui de Rio Preto, nós pensamos a educação integral é um processo íntimo que fecunda o progresso do ser. E é importante que sua educação possa direcionar todos os seus atributos para um só ponto, aquele que vai promover no ser o desejo de crescer, de sentir-se participante dessa construção que o envolve em todo momento. Ele sai da posição de receptor para a posição de construtor do seu próprio conhecimento, da sua própria educação. Importante a gente frisar essa questão. É um processo íntimo que vai despertar os atributos desse ser. Todos os atributos. Imagina que bacana se nós, na nossa época, fôssemos para uma escola que desde bem cedo nos ensinasse a falar sobre os nossos sentimentos, a expor o que estamos sentindo, não mais aquela questão de engole todas essas questões, que no futuro isso vai ficar refletido em nossas neuras, né? Desde pequeno você tem contato, tô sentindo isso, eu posso modificar isso, eu vivo num ambiente que eu posso estar modificando através do meu esforço, através da minha dedicação. Outra questão que nós pensamos muito aqui no nosso projeto é a questão de não estimular tanto a competição. Nós queremos criar um ambiente aconchegante e afetuoso de colaboração. Não mais, a minha melhor nota, o meu melhor trabalho, eu sou o melhor, mas um pensamento coletivo de que nós podemos fazer juntos, de que nós podemos construir juntos e de que eu posso olhar para o trabalho do meu amigo e falar, nossa, é diferente do meu, mas é muito bacana e acrescenta para o meu pensamento. O ser integral é o ser inteligente que se alimenta dos múltiplos estímulos. E esses estímulos não vão ampliar só a sua inteligência, mas a sua compreensão em relação ao outro, ao que ele sente, ao que ele vive. Então, é abrir essa visão desse ser, para que ele não fique só centrado nele, mas observe o seu entorno, as pessoas com quem ele convive, né? Então, ele vai lá. Você participe do seu conhecimento, da sua educação, e estar sempre em contato com os seus sentimentos e também
trabalhar coletivamente, olhar para o próximo com afeto. Nós pensamos também que a educação integral deve promover a liberdade para o ser ele mesmo em todas as suas singularidades. Essa liberdade deve ser uma ação inteligente que o coloque diariamente frente a si, avaliando todas as suas modulações mentais, todos os seus sentimentos, que são ampliados pela sua forma de sentir, viver e perceber a vida. Elas são ampliadas no convívio com o outro. A proposta da Associação Educacional Integral do Ser é sim transmitir conhecimento, lógico, óbvio, mas fazer isso de uma forma em que isso seja algo que acrescente na vida do ser. A preocupação da nossa escola, o ideal que nós queremos atingir, na verdade, é a construção do ser integral. Ser no sentido de sentir, de compartilhar conhecimentos, de ser alguém melhor, vivendo aqui no nosso mundo, deixando aí um legado, né, de contribuição com a natureza, com a sociedade. Nós queremos formar seres pensantes através de questionamentos, de não conformismo com a situação. Na nossa proposta de escola, a arte vai permear essas atividades. Música, não no sentido estético, né, como pintura, dança, enfim, mas no sentido de liberar do inconsciente aquilo que o ser tem de mais profundo, enxergar o mundo de uma forma diferente. Então é um desafio muito grande. Como nos prepararmos para isso? Então nós temos que nos envolver integralmente com essa proposta da educação do ser integral, analisar, e nós temos assim uma vasta experiência do que não deu certo. E em cima disso, e das nossas ânsias e daquilo que a gente observa que acontece no nosso entorno, tantos jovens, pessoas, adultos frustrados, a escola já não se sustenta mais com essa avaliação de prova, que não prova nada. Então, fazer uma transformação quanto a isso. O espaço de educação tem que ser um espaço onde a criança queira estar, queira ficar. Algo que estimule todos os seus 5 sentidos, né? Que ele se sinta acolhido, abraçado, que seja valorizado o seu pensamento, a sua forma de ser, que seja estimulado a mudança daquilo que tem que ser mudado. Que nós possamos fortalecer na criança e no jovem o desejo de crescimento, de transformação. Eu acho que a educação integral do ser, que é o nosso pensamento, ser integral, é a proposta da nossa escola. Ela é um desafio muito grande, porque nós vamos estar falando de coisas que não são interessantes para o status quo da sociedade no momento, que quer uma máquina de educação em que todos entrem e saiam pensando da mesma forma, ou seja, quase não pensando, porque quando eu não penso, eu aceito tudo que vem para mim, enquanto sociedade, enquanto, sei lá, ser vivendo aqui. Eu aceito tudo. A partir do momento que eu paro para refletir, para transformar, que eu começo a questionar o porquê das coisas, por que é assim, que eu entendo profundamente o meu papel na sociedade, eu vou querer transformar, eu vou fazer a diferença. Então, nós, da Associação Educacional Ser Integral, nós temos esse compromisso de abraçar
cada um desses seres a nós confiados e fazer um trabalho de estímulo, de despertar as potencialidades que são latentes dentro de cada um de nós e que estão ali abafadas, adormecidas por todo um trabalho psicológico de poucos ali, que é nos envolver com a mídia, nos fazer de fantoches de algumas situações. E passamos às vezes a vida toda sem despertar para aquilo que aquece o nosso coração. Então a educação do ser integral tem essa proposta de transformar o mundo. Essa, na verdade, é a nossa proposta de deixar o mundo um lugar melhor, as pessoas serem mais solidárias, as pessoas se envolverem, de não ter mais tanta desespero, sofrimento, depressão, egoísmo, porque quando você educa o ser, ele vai olhar para ele vai se autoconhecer, ele vai ter contato com os seus sentimentos e ele vai olhar para o outro. E ele vai dar a mão, vamos caminhar juntos, vamos construir juntos. Então essa é a nossa principal proposta. Muito obrigada, até uma próxima vez.